Abra sua Bíblia, queridão e queridona, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. A 25. E aí os pais vão ficar, que já tem até 6 anos as crianças, vão poder ficar juntinho. Quanto tempo você não fica junto com seu esposo, com a sua esposa aí durante esse período, de exposição da palavra de Deus. Lucas 1, 5 a 25. Quero saudar também o nosso pessoal de Libras aqui, o Manuel, a Valéria e a Marcele, tá ok? Sejam muito bem-vindos. O Manuel está animado para o batismo e a gente está trabalhando com ele também para fazer parte dessa turma nova, Amados, nós temos começado já no domingo passado a trabalhar com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é uma riqueza extraordinária. Dentre tantas coisas que eu disse no domingo passado, você vá lá no YouTube, pega a mensagem e assista novamente, ou assista pela primeira vez. O grego, a língua original que foi escrita o Novo Testamento de Lucas é refinadíssimo. É uma literatura clássica porque fora escrito por um homem de erudição. Lucas era médico, sírio, natural de Antioquia, viveu para o Evangelho, viveu para a pregação do Evangelho. Segundo a tradição, jamais teria se casado, falecendo aí com cerca de 86 anos. Era companheiro do apóstolo Paulo. Junto com Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, fazia parte do mesmo compêndio, do mesmo grupo de livros, por isso que há uma relação entre os dois. Se tornou um historiador prático, consultou várias testemunhas que viveram com o Senhor Jesus para compor o seu evangelho. Por isso que é o evangelho de Jesus em carne e osso. É o nome que eu tenho dado a este evangelho, O evangelho que narra Jesus de carne e osso. E eu deduzo de que a chave para entender o livro é Lucas 19:10, que vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem é o homem perfeito, É um Jesus que é narrado aqui pelo Evangelho de Lucas como sendo um homem extraordinário. O salvador dos pobres, dos oprimidos, dos marginalizados, o contador de histórias, no melhor sentido da palavra, de parábolas. As parábolas de Lucas são incríveis. Lucas, 50% do conteúdo de Lucas é dele somente, é singular. Bebe da fonte do Evangelho de Marcos, que possivelmente havia sido escrito antes, pega memórias de Maria, mãe de Jesus, a gente consegue perceber alguns detalhes, por exemplo, do nascimento de Jesus, que são exclusivos de Lucas. Para as nossas irmãs que estão aqui, eu vou repetir, é o Evangelho das mulheres, é o Evangelho que tem mais menção a mulheres que serviram a Jesus. Por isso que os historiadores, os comentaristas colocam várias mulheres como sendo entrevistadas ou fontes da pesquisa de Lucas. Lucas, ele se preocupa em investigar tudo cuidadosamente e escrever uma narrativa em ordem. Essa literatura foi financiada por um alto funcionário do alto escalão do Império Romano, chamado Teófilo, e ele, que significa amigo de Deus,
E ele, tudo leva a crer, bancou a produção desses 2 livros. Lucas é companheiro do apóstolo Paulo, que o acompanha até a sua morte. Em 2 Timóteo, Paulo deixa claro, só Lucas está comigo. Tá? E aí, amados, domingo passado eu fiz então esse apanhado do livro. A primeira narrativa, a primeira história, e o livro de Lucas é um livro de histórias, que Lucas registra é quando o nascimento de João Batista é anunciado. E é interessante porque essa passagem fala muito sobre oração. Preste atenção aqui. Não fala apenas de um anúncio de nascimento de alguém. Fala do anúncio de nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, o mensageiro, para usar a expressão do profeta Malaquias, aquele que preparou o caminho para Jesus, ou aquele que, na linguagem de João, no capítulo 1, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João, esse profeta singular na história do Novo Testamento, que tinha o mesmo estilo profético de Elias, o maior de todos os profetas, ou um dos maiores profetas de Israel no Antigo Testamento, o anúncio do nascimento dele veio como resposta às orações de Zacarias e de Isabel. Ambos já tinham uma idade avançada e Isabel, além disso, era estéril. E oravam. Eu fico imaginando o drama de Zacarias e Isabel e olho para vocês e vejo, se não aqui, alguém que está acompanhando esta mensagem, pessoas que viveram, ou vivem, ou ainda viverão o mesmo drama. A vontade de ter filhos e não poder tê-los. E o ano vai passando, e quando se é recém-casado, a gente não quer ter filho mesmo, a gente quer, né, Edson, aproveitar. O namoro continua. Mas vai completando 1 ano, 2 anos, olhar para aquela mesma cara já não causa mais aquela emoção toda, né? Vai passando 4, 6. Tem a pressão das pessoas também, né? E aí, não vai ter filho, não? Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O João Marcos, ele veio depois de um tempo nosso de casamento, né? Foi um tempo muito difícil para Débora e eu. E um dia um pastor que é conhecido, por isso que eu não vou citar o nome dele, e que eu tenho até hoje um grande carinho por ele. Nós estávamos numa conferência sobre família, numa igreja vizinha, e ele teve assim a falta de sensibilidade de falar para a gente, olha, isso é egoísmo, hein? E nós estávamos justamente naquela fase de investigar por que o nosso prometido não estava vindo, né? Aquilo foi duro, amados. Se foi duro para mim, multiplica por 1000. Foi duro para Débora, né? Mas a gente sobreviveu. Mas é difícil, gente. E aqui nós temos a história de Zacarias e Isabel, que oravam e não tinham resposta até então desse sonho. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem de eu creio no poder da oração. E para você que gosta de curiosidade bíblica, Lucas começa com oração. E Atos começa com oração. Os discípulos de Jesus no cenáculo. Jesus é assunto aos céus e os discípulos estavam em oração. Lucas começa no templo. Zacarias era sacerdote no templo. Termina no templo também. Os discípulos indo até o templo para cultuar ao Senhor.
A oração, amados, faz parte da nossa vida. Eu tenho dito isso para onde quer que eu esteja. Criei um grupo de pastores, de pregadores no Telegram, para a gente compartilhar esboços, no sentido de abençoar um ao outro e um ajudar o outro na confecção dos seus sermões. Mas eu já comecei contribuindo com o livraço do Amy Boltz, O Poder da Oração. Pastor metodista, no passado, a sua frase mais famosa, que até o reverendo Hernandes gosta sempre de citar, é: o mundo está à procura dos melhores métodos, mas Deus está à procura dos melhores homens, homens de oração. Então nós estamos, amados, diante de uma narrativa que vai nos falar muito caro ao coração. Não apenas relacionada ao drama de não ter filhos, da infertilidade, mas o drama da promoção do trabalho, da saúde, de alguma luta, de alguma questão que você está vivendo, em que você precisa orar mais. Diz que John Wesley, fundador da Igreja Metodista, do movimento metodista, estava caminhando nas ruas de Londres e ele viu um homem de joelhos quebrando pedras. Pá, 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 pá. John Wesley, muito arguto, disse àquele cidadão: ah, como eu queria, com os meus sermões, com as minhas orações, quebrar o coração dos homens como você quebra essas pedras tão facilmente. Aquele homem teria virado para John Wesley e disse o seguinte: o senhor já experimentou ficar de joelhos? Muitas coisas vão acontecer na minha e na sua vida se a gente estiver de joelhos. Vamos ao texto. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, pois não crestes
nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles, então perceberam que tiveram uma visão no santuário e ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Ó Deus, esse texto me emociona profundamente, porque eu olho aqui de cima, meu Deus, e vejo algumas histórias de muita dor e humilhação, por causas que são das mais diversas. E a oração que eu faço ao Senhor é que eu não seja empecilho nesta noite, para que a Tua palavra alcance esses corações. Fale através de mim. Ó Deus, alcançando corações aqui, ali e acolá, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, qual é a grande ideia desta passagem, hein? Oramos por algo impossível, crendo que Deus pode torná-lo possível. Oramos por algo impossível, crendo que Deus pode torná-lo possível. A estrutura desse texto é clara para mim. Primeiro, Deus ouve a oração. Oração é ouvida pelo Senhor. Deus ouve as nossas orações. Versos 5 a 17. Depois nós temos a resposta à oração, porque Deus responde, e a resposta à oração por parte de Zacarias foi de questionamento. Vai ser incrédulo assim lá em Jerusalém, né? Ele diz: como poderei ter certeza? Nós vamos investigar por que Zacarias, né? Não por quê, mas porque nós, né? Muitas vezes deixamos de crer naquilo que o Senhor nos dá de resposta. E terceiro, nós vamos ver Isabel expondo a sua humildade em forma de oração. Nós temos de nos humilhar em oração. Ela diz: olha, o Senhor olhou para mim para acabar com a minha humilhação perante os homens. Quem se humilha diante de Deus, Deus exalta diante dos homens. Preste atenção nisso daí. Vamos começar, João Marcos, então. Deus ouve as nossas orações. Eu li esse texto, amados, no versículo 5, eu fiquei encantado com o contraste que há. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Eu fiquei encantado porque Herodes aqui é mencionado e, no contraponto, Zacarias e Isabel. Herodes, amados, foi rei do ano 37 a 4 a.C., rei de Judéia, não é? Antes de Cristo no sentido histórico, né? Porque esse Herodes é o mesmo que desejou conhecer a Jesus quando ele tinha 2 anos de idade, mas não era para conhecer, ele queria matar a Jesus, e os magos vieram até ele e disseram que dariam um endereço depois de achado, e não voltaram, graças a Deus por isso, né? Fazia parte desse plano, e esse Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos de idade, aquele massacre. Há quem diga, amados, os historiadores oscilam entre 4 a 14 mil meninos que foram mortos a mando de Herodes. Herodes era chamado o Grande porque ele foi um grande empreendedor. Foram mais de 22 obras grandiloquentes
que Herodes havia liderado. Uma delas, o templo em Jerusalém, que ele havia reformulado. Mas Herodes era um louco. Ele matou 3 filhos e 10 esposas. Uma delas, a que ele gostava, ô Marquinhos, ele matou, chamada Mariana. E a história diz, talvez seja uma lenda, de que ele teria, porque ele gostava, ele deixou a Mariana, o corpo da Mariana embebido em mel durante 7 anos. Não é? Herodes, quando teve uma doença, os historiadores, hoje arqueólogos, falam que era uma doença venérea, devido à sua vida desregrada. Ele disse o seguinte: olha, quando eu morrer, os judeus vão comemorar. Então ele deixou ordenado para sua esposa, a que sobrou, que deveria ser matados os líderes dos judeus quando ele estivesse morto, porque aí os judeus não comemorariam a sua morte, mas chorariam pela morte dos seus líderes. A mulher deixou o homem morrer e não fez nada, e a história realmente, Herodes não cumpriu isso, mas ele era um sanguinário, um homem tirano. Eu gosto de pensar então em Herodes. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que significa lembrado por Deus. Um sacerdote do interior, ele era da roça. Vai dizer o texto, amados, no versículo 39, que Maria, mãe de Jesus, quando grávida, foi visitar a sua prima Isabel na região montanhosa de Judá. Herodes, o rei da Judéia. Esse título é um título muito mais pomposo, uma ficção, porque ele não era rei, os judeus estavam em escravidão. Mas ele se sentia grande. A história, os romanos chamam ele muitas vezes de, os historiadores, né, herói o magnífico, Herodes o magnífico. Nada. Havia também na roça, morando na roça, na região montanhosa de Judá, um cidadão chamado Zacarias, que era descendente direto de Abias. Abias, você vai lá em Neemias capítulo 12, Abias retornou junto com Zorobabel e formou então um grupo de sacerdotes ali. Haviam 24 grupos de sacerdotes, um deles o grupo de Abias. E neste grupo de Abias nós encontramos Zacarias, tá ok? E 2 semanas por ano, Zacarias dava expediente, oficiava no templo em Jerusalém, depois voltava para sua casa. A sua esposa, amados, se chamava Isabel, que significa Deus é meu juramento. E não se fala nada dela, a não ser que ela era uma senhora idosa, estéril, e que era descendente de Arão. Aqui há uma curiosidade muito importante. Zacarias, como sacerdote, ele não era obrigado a se casar com uma mulher de linhagem sacerdotal. Mas aqui, amados, o bom se uniu ao ótimo. Era um casal, ela não era sacerdotisa, mas era um casal da descendência de Levi. Bênção pura. Ambos pertenciam à linhagem sacerdotal. E agora, amados, no versículo 6, nós temos um currículo vitae desses homens. Que Deus, amados, nos agracie com o mesmo currículo, quando a gente também estiver velho. Aqui só tem gente jovem, mas quando a gente ficar velho, que se digam da gente o mesmo que se disse, ou que foi dito, de Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A despeito de Herodes, o grande, o matador de filhos, de esposas, de inimigos políticos e outros herdeiros ao trono, apesar da iniquidade ao seu redor, Zacarias e Isabel, amados, eram justos, tementes diante de Deus, irrepreensíveis, amavam a palavra de Deus, amados. Amados e amadas, o mundo não pode nos tornar a ser o que ele pretende que sejamos. Edson foi muito feliz hoje, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isto é, quando está tudo ruim lá fora, quando a situação está periclitante, quando os ímpios estão no poder, nada
relacionado ao nosso tempo, né? Mas imagine que os ímpios estejam no poder. Pode haver nos lares dos crentes homem e mulher que sejam justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você não precisa ser como o mundo é. Tem gente que fala, mas Angra dos Reis é uma Sodoma. É. Mas Deus tem os seus. Deus tem os casais santos, justos e que obedecem à palavra de Deus. Sabe do que eu me lembrei, Natália? Noé. O tempo de Noé também é uma geração de homens ímpios, mas Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Você não precisa ser como o mundo é. Ah, pastor, o meu trabalho, eu acho que eu vou sair de lá, porque só tem gente ímpio e pagão. Acende a luz. Como diz aquela musiquinha da criança, acende a luz na escuridão. Deixa brilhar. A luz só brilha nas trevas. Se o seu contexto está ruim, Deus quer que você esteja lá. Me lembrei também, Regina, de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus. E se desviava do mal. Amados, o Brasil está de mal a pior. O estado do Rio de Janeiro, eu vejo o seguinte, amados, Deus ama muito o estado do Rio de Janeiro, porque só tem encrenca. E a gente ainda consegue viver, então Deus coloca as mãos sobre o nosso estado. Mas tem gente. Agora, amados e amadas, a despeito de serem justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos, eles tinham um problema, eles tinham um mas, conjunção adversativa, mas, versículo 7, não tinham filhos. Você pode estar servindo a Deus em sua geração, você pode ser uma testemunha de Deus neste tempo, mas, mesmo assim, você pode ter as suas vicissitudes, as suas necessidades, as suas carências, as suas limitações. Zacarias e Isabel, e olha que Zacarias, eu já disse o que significa, né? Lembrado pelo Senhor, lembrado por Deus. Isabel significa Deus é meu juramento. Mas, contudo, todavia, entretanto, eles tinham um problema, eles tinham uma carência, eles tinham uma necessidade, eles não tinham filhos. Isabel era estéril. E nesse tempo, amados, eu não vou ficar insistindo, porque você conhece um pouco da história da Bíblia. Nesse tempo, na antropologia bíblica, na sociologia bíblica, não ter filhos era considerado uma maldição. E que vai acompanhando, amados e amadas, mulheres de Deus ao longo da história. Sara, por exemplo, quer saber? Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Ah, pastor, quero saber mais. Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril. Gênesis 16, 1, Gênesis 25, 21. Raquel, a esposa amada de Jacó, era estéril. Gênesis 31. Foi ela que disse: dá-me filho, senão eu morro. Então, amados, Abraão, Isaac e Jacó, tá bom para você? Todos eles tiveram que lidar com esterilidade, tiveram que lidar com essa dor no coração. O casal vivia em sua árdua provação. Eles não tinham filhos. A esterilidade era uma das experiências mais amargas desse tempo. Matthew Henry vai dizer: a graça de Deus não torna uma pessoa imune a qualquer problema. Verdade. Mas, amados, preste atenção aqui. Zacarias não ficava dizendo: eu não tenho filho, o que eu vou fazer? Não, amados. Nas 2 semanas do ano que ele tinha que dar expediente no templo, ele estava lá. Ele trabalhava direitinho, ele fazia a obra de Deus. Diz o versículo 8: aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo,
As intervenções de Deus, eu quando li esse texto me veio como uma luz assim, ó, pá! As intervenções de Deus acontecem quando a gente está ocupado. Deus não abençoa ninguém, amados, que é desocupado. Enquanto ele estava exercendo as funções sacerdotais, é aí que a coisa acontece. Não fique em casa. Eu li no Instagram a igreja do pastor Léo, né, lá de Mangaratiba, e parece que ele está falando o que eu estou falando o tempo todo. Ele falou o seguinte: o pessoal, antigamente, gente, o ano passado era fique em casa, agora é volte para a igreja. Eu falei, caramba, só muda o endereço. É a mesma coisa, a mesma luta. Vamos manter a vida, amados, na medida do que é possível. Amanhã eu não sei como vai ser, hoje está dando. Dá para mandar os filhos para a escola? No momento dá. Amanhã não vai dar? A gente reformula tudo. Zacarias, amado, estava trabalhando. Deus usa pessoas ocupadas. Tá? No versículo 9 diz que coube-lhe por sorteio entrar no santuário, que era o lugar do Santíssimo, para oferecer incenso e uma oração que era feita pelo sacerdote uma vez na vida. Nenhum sacerdote em Israel fazia 2 vezes esse tipo de oração de incenso no Santíssimo Lugar. Era algo raríssimo, de manhã e de tarde. Era considerado, Léo Morris vai dizer, o comentarista, um privilégio. Um sacerdote não podia oferecer o incenso mais de uma vez na sua vida inteira. E quer saber algo mais, Adriano? Alguns sacerdotes nunca receberam esse privilégio. O negócio era tão sério, eu vi o Edson hoje na aula, Uzias, ele teve lepra, porque ele fez esse incenso no templo sem ser autorizado para isso. O negócio é sério. E Zacarias foi sorteado, entre aspas, olha para mim, entre aspas, sorteado. Ele ficou feliz, esteve lá, e ele pôde fazer então a oração. Só ele e Deus. Diz o versículo 10 que toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora que se oferecia incenso. E então, amados, o que acontece lá dentro? Versículo 11. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, meu Deus, em pé, à direita do altar do incenso. E mesmo Zacarias, estando experimentado, justo, temente a Deus, irrepreensível, conhecia a palavra, ele viu aquele anjo, diz o versículo 12, ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Eu também teria. Você também? Aparece um anjo. E o anjo diz para ele no versículo 13, não temas, Zacarias. Está com medo por quê? A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João, que significa o Senhor é gracioso. Terás alegria, satisfação, muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Me lembrei de Sansão, será nazireu, né? Cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Era um homem que andava de vestes de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, para reconduzir o coração dos pais aos filhos. Ele era o mensageiro de Malaquias e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Como você reagiria, amados e amadas, ao aparecimento de um anjo? Mas antes, deixa eu só fazer um comentário aqui. Todo sacerdote que estava diante do altar do incenso fazia uma única oração. Eles oravam pela redenção de Israel. Mas eu tenho para mim, amados, digo eu, que junto com essa oração, Zacarias falou, já que eu estou aqui, Senhor, eu queria tanto um filho. Porque o anjo disse para ele, olha, a tua oração foi ouvida. Quando você está diante, hoje você não precisa mais estar no altar do incenso, porque hoje nós somos livres, né, desses padrões todos levíticos. Nós estamos
com livre acesso ao Pai. A cortina que nos ocultava o Santo dos Santos foi rasgada de cima para baixo. Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos apresenta diante do Pai. As nossas orações não precisam mais passar pelos padres, pastores, sacerdotes. Você pode falar direto com Deus. Não precisa nem de anjo mais. Alguns veem anjos, alguns poucos. Diz a palavra de Deus que alguns, sem saber, hospedam até anjos. Mas fato é, amados, que Zacarias esteve diante de Deus, fez a oração, e o anjo disse: sua oração foi ouvida. Todas as vezes, amados, que aparecem anjos na Bíblia, aparecem como mensageiros mesmo. Abraão recebeu uma visita de anjos em Gênesis 18:10. Eram anjos que tomaram forma humana, inclusive comeram ali debaixo da tenda de Abraão. Foi um anjo que disse para ele, né? Tornarei a ti por esse tempo, e eis que Sara terá um filho. E aí Sara deu aquela risadinha, né? E o anjo disse: olha, o ano que vem você vai estar com um filho nos braços. Foi um anjo também que anunciou o nascimento de Sansão, a Manoá. Na verdade, a esposa de Manoá. Ele apareceu e disse: você é estéril, nunca concebeu, porém você vai conceber e vai ter um filho. Mais tarde, amados, ou mais tarde, bem pouco mais tarde, né? O mesmo anjo que falou aqui vai falar para José em sonho. José, filho de Davi, é uma voz angelical, né? Não temas receber a Maria, tua mulher, que era uma adolescente de 15 a 17 anos, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E depois foi o mesmo anjo que apareceu a Maria. Você vai encontrar ainda em Lucas 1, 30, 31. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amados, Zacarias ouve aquilo, fica estatalado. E diz o versículo 18, que Zacarias pergunta ao anjo: vejam só, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Aí que entra a segunda porção, João. Como que nós reagimos às respostas de Deus? Gabriel, amados, é um anjo que o nome já é incrível. Homem forte de Deus. Gabriel vai aparecer no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 8 e no capítulo 9. Gabriel aqui fala de que João o Batista seria grande, teria que ser separado. Nazireu significa separado, como foi Sansão. Não deveria tomar vinho nem bebida forte, seria cheio do Espírito. Seria um homem com espírito e o poder de Elias, prepararia o povo para a vinda do Senhor. Seria, amados e amadas, a resposta, a efetivação da promessa feita a Malaquias 3:1, eis que eu vos envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mas Zacarias reage com incredulidade. Como tereis certeza? No grego original, como eu vou entender? Como eu vou compreender? A King James traduziu, a meu ver, no ponto. Traduziu assim: como poderei certificar-me disso? Cadê o registro? Cadê o certificado? Como é que eu vou? Mas, amados e amadas, milagre não se explica. Milagre se vive. Zacarias havia se esquecido de Abraão e de Sara.
Quando o anjo também falou, olha, eu hei de te abençoar, Gênesis 17, 16, darei um filho a ela, e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Abraão questiona também, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara, com 90 anos de idade, vai ter filho? O anjo diz, anjo não, o próprio Deus, né? Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. A reprimenda do anjo a Zacarias doeu. Olha para mim, doeu. Versículo 19. Eu sou Gabriel. Eu sempre estou diante de Deus. Você é sacerdote? Eu sou anjo. Eu não sou qualquer anjo. Sou Gabriel. Você leu o livro de Daniel? Eu sou Daniel, o anjo de notícias, o anjo de missão. E eu fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Você está falando comigo como você vai ter certeza? Você está falando comigo como você vai compreender? Você está falando comigo que quer, atenção racionais aqui que estão no nosso meio, você quer que faça lógica para você, Zacarias? Você quer? Você quer que eu mostre cientificamente? Você quer ter um laudo? Você quer? Então, porque você falou isso, agora você vai ficar mudo. Ficarás mudo. Versículo 20. E não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. A reprimenda foi de que ele ficaria mudo. Zacarias não deu crédito ao que ouviu e agora teria de ficar em quarentena para discernir a voz do Senhor. Matthew Henry diz que poucos pecados parecem ofender tanto a Deus quanto o pecado da incredulidade. Duvidar de que Deus pode fazer alguma coisa que ele diz que fará é negar de forma prática a sua onipotência. E para quem conhece a história bíblica sabe que aquela geração de homens e de mulheres que saíram do Egito não chegaram a entrar na terra prometida. Hebreus 3,19, não puderam entrar por causa da incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Deus não é obrigado a lhe dar explicações de nada. Deus não é obrigado a lhe mostrar documento de nada. Deus não é obrigado a dar certificado de nada. E Deus que faz o mudo falar, agora faz Zacarias se calar. E aí eu me lembrei de Eclesiastes 3. Tempo de estar calado e tempo de falar. Amados e amadas, não duvidem daquilo que o Senhor fala. Não questionem aquilo que o Senhor já liberou com a sua palavra. Só conhecemos de Deus aquilo que nos foi revelado. E por conta disso temos de ter experiências com o Senhor, mas experiências pessoais. É aquilo que Jonas Madureira fala no seu livraço Inteligência Humilhada. Se você acha que é um conhecedor de Deus apenas porque sabe o que Agostinho pensava sobre Deus, o que Dionísio Areopagita pensava sobre Deus, o que Boécio pensava sobre Deus, o que Tomás de Aquino pensava sobre Deus, o que Guilherme de Ocampo pensava sobre Deus, então que você sabe apenas o que os outros pensam sobre Deus. E você? O que você pensa sobre Deus a partir de sua experiência com Ele e as Escrituras?
A A.W. Tozer vai dizer: o que um homem pensa a respeito de Deus vai definir o futuro da sua vida. O diagnóstico que nós temos, amados, se um homem é homem de Deus ou não, se uma mulher é mulher de Deus ou não, é o modo como ele ou ela lida com a palavra de Deus que lhe é lançada. E aí, para continuar a citação do Jonas Madureira, ele diz assim: é preciso fazer teologia diante de Deus, escrever teologia diante de Deus, dar aulas de teologia diante de Deus, abençoar a igreja com pregação que são feitas para a igreja, mas diante de Deus, passar horas e horas quebrando a cabeça para entender teologia sistemática, mas diante de Deus. As coisas, porém, não são tão simples assim. Falar sobre o conhecimento que temos de Deus na presença do próprio Deus requer a consciência da humilhação. O conhecimento é uma experiência que nos humilha. Zacarias não foi humilde. Como tereis certeza disso? Para. O povo, versículo 21, estava esperando Zacarias, dizendo: caramba, está demorando demais. E havia um costume de que se o sacerdote demorasse muito, teria que puxá-lo por uma corda, sei lá, teria que... O cara, de repente, morreu na presença do Senhor. Ficaram esperando. E, de repente, Zacarias sai e começa a falar libras. Não consegue falar com eles, só com gestos e mudo. E aí terminou a sua semana de trabalho e voltou para casa. Olha para mim, por favor, e dá um clique aí, João. Eu fiquei amando, amados. Eu amo a palavra de Deus, mas voltar para casa. Eu falei: gente, existem experiências que a gente tem com Deus na rua e que só ficarão claras para a gente quando a gente voltar para casa. Existem experiências que a gente tem muitas vezes lidando com as pessoas na sociedade, no trabalho, que a gente vai precisar voltar para casa para as coisas ficarem mais esclarecidas. Eu tenho muita preocupação com um camarada que se diz crente, mas não gosta da casa. Não gosta de ficar em casa. Ah, pastor, eu odeio ficar em casa. O cara tem problema, cara. Um não, vários problemas. É em casa, amados, que aquilo que o Senhor nos revela no trabalho se torna mais claro. É em casa, naquilo que ouvimos na igreja, se torna mais claro. É em casa que a gente para, matuta, como diz o bom mineiro, matuta, quietinho, e fala: Deus. Zacarias não pôde nem falar, estava mudo. 9 meses de lockdown existencial, 9 meses de isolamento, para ele parar e pensar. Mas depois desses dias, olhe para mim, amados, o milagre aconteceu. E aconteceu também porque ele voltou para casa, né? Mas isso só os adultos vão entender. Ele volta para casa. E aí a coisa acontece. E eu me lembrei de Ana e Eucana. Ana desejava, amados, ter filhos, e Eucana... Coitado, porque ele dizia o seguinte: mas Ana, eu não valho mais do que 10 filhos. Tem marido que é bobo, né? Você não tem filho, Ana, mas eu sou bom para você, Tadeu. Ela dizia, como se você tivesse 10. Não, a palavra não diz, mas eu tenho para mim que Ana deve ter feito assim. Porque ela queria ter um filho. E ela clama diante de Eli, o sacerdote. E Joana, ela clama e se faz até de doente, porque a ponto de o pessoal estar... O próprio Eli pensou que ela era uma ébria, uma bêbada. Mas Eli libera uma palavra sobre ela. E Ana concebe, dá à luz um filho e chama de Samuel, pedido ao Senhor. Agora, amados, Zacarias e Isabel estão em casa. Zacarias não pôde dizer nada a ela, não sei, de repente ele escreveu alguma coisa, creio, porque mais tarde, quando os homens e mulheres estavam querendo dar o nome do menino de Zacarias, como costume de dar o nome do pai ao primeiro filho, ele fala: não, o nome dele será João, escrevendo numa tabuleta. Aqui, amados,
e amadas, nesse isolamento, Zacarias compartilha com Isabel seu coração, diz que um anjo havia lhe dito, a sua oração foi atendida, e Isabel, amados, engravida, glória a Deus. Mas só que ela esconde essa gravidez durante 5 meses, isso é sintomático. Apesar do silêncio, eles entendiam que não era tempo de exposição, não era tempo para postar no Facebook, no Instagram, grávida. Ou hoje o pessoal fala, né? Grávidos. Não, sem exposição, sem propaganda, porque aquela era obra de Deus. Obra de Deus não se faz propaganda, obra de Deus se adora. Obra de Deus é celebrada com humildade, louvor, gratidão e fé. O silêncio e a reverência andam juntos, amados. Isabel diz, o verso 25, é o verso final. Eu tenho para mim, isso aqui é uma oração. O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Charles Spurgeon diz, nada é melhor para o desenvolvimento da mente do que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando dele certa satisfação pessoal. Enquanto pensamos, seguindo o nosso caminho e dizendo, olha, eu sou sábio. Mas quando chegamos a essa ciência superior, a oração, e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade, nossos olhos de águia não podem ver sua altura, glória a Deus, nos afastamos, pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando solenemente, nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a nos humilhar mais do que a mente e os pensamentos sobre Deus, ao mesmo tempo, porém, que esse assunto humilha a mente, também expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que caminha penosamente por esse estreito globo. A humilhação leva o homem à oração e prostração. Mais tarde, Zacarias vai compor um salmo, chamado em latim Benedictus, porque ele começa o seu salmo com a palavra bendito. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Verso 68 desse mesmo capítulo 1. Mas Isabel só abre a boca aqui, e mais tarde, quando ela recebe a visita de sua prima, a jovem Maria, grávida de Jesus, e quando o bebezinho no ventre de Isabel percebe a chegada de Maria com Jesus no ventre, salta de alegria em seu ventre. E Isabel vai abrir a boca de novo para dizer, aquela frase que a gente tem, até no catolicismo faz parte de uma das rezas, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas a parte que eu mais gosto é quando ela diz, por que me acontece isto? A ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Amados, a intervenção de Deus é linda na nossa história. E aí a gente vai para casa com algumas lições, né, João? Primeiro, não importa o contexto que estamos inseridos, nós temos um desafio, sermos justos diante de Deus e comprometidos ao extremo com a palavra de Deus. Não importa se hoje nós temos os nossos Herodes, e por favor não fica fazendo correspondência da sua mente de quais são os Herodes de hoje não, tá? Isso é pecado. Está cheio de Herodes. Tem Herodes no seu trabalho, Herodes na sua família, Herodes na política, Herodes em todos os lugares. Mas não importa, amados. Os Herodes sempre tendes convosco, né? Eu poderia parafrasear o texto. A gente sempre tem os nossos Herodes. O diferencial é que não importa o contexto em que a gente está, a gente tem que ter um compromisso com a justiça diante de Deus e o nosso compromisso com a palavra de Deus. Miqueias 6:8. Que te declarou o homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça,
ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amados, o mundo está aí, mas você não é todo mundo. Você tem filho, né? O seu filho já chegou para você, quando você deu uma orientação para ele, e disse assim: mas pai, todo mundo faz. E aí a pessoa fala o seguinte: mas você não é todo mundo. Verdade ou não é? Isso é quase que um mantra familiar. Nós não somos mesmo. No mundo de Herodes, nós somos Zacarias e Isabel. É isso. Pronto. E não reclama não. Se não aprender por bem, no futuro você vai aprender por mal, sofrendo um bocado, hein? Então é melhor obedecer, né? Outra, João. Agraciado por Deus, significa João. O nosso Deus é um Deus de milagres. Não são todas as estéreis, preste atenção nesse ponto aqui, queridão e queridona. Não são todas as estéreis que darão luz a filhos, mas todas as estéreis são agraciadas com alguma resposta de Deus, trazendo alento ao coração humilhado. A palavra de Deus diz claramente, amados, que Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. Mas também a palavra de Deus diz o seguinte, no Salmo 119, de 66, ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos, amados. São muitas as vezes em que o Senhor quer humilhar o nosso coração ao responder não às nossas orações. Muitas vezes a demora em responder às nossas orações já faz parte da resposta, ou como diria um teólogo antigo, ele já respondeu, mas a gente não entendeu. Fato é, amados e amadas, de que uma pessoa ela é humilhada por Deus. Quando nas provações, Stuart Scott fala isso naquele livrinho dele, sobre humildade. A pessoa humilde agradece a Deus por fazê-la lembrar o quanto precisa dele e por todo o bem que ele está realizando por meio da provação. A minha outra aplicação ela é polêmica, mas eu fujo de polêmicas. Só polemizo naquilo que de fato é essencial. Há aqueles, amados, que dizem o seguinte, são como Heber Campos Júnior: a oração é um monólogo, só Deus que fala, a gente ouve. Do outro lado está o Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: não, a oração é um diálogo. Deus fala, eu falo com ele e ele me fala também na mesma oração. Qual será o segredo de Tostines? Não vou entrar nessa situação, não. Os mais antigos que lembraram e riram só. Os mais novos não lembram daquela propaganda clássica. Tostines vende mais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vende mais? Aí vinha uma vozinha, né, Joana? Qual será o segredo de Tostines? Jamais duvide que Deus responde às orações do seu povo. Aí vem o que eu creio. Oração não é um monólogo, é um diálogo. Deus fala conosco também por intermédio da oração. Creia nisso. Mas se você ainda tem dúvidas, mesmo eu dizendo que ela é um diálogo, tem diferença? Aí eu li um texto do Lécio Dornas, pastor hoje lá nos Estados Unidos. Ele disse num texto assim muito interessante, que eu quero ler um trecho aqui. Deus fala comigo quando eu oro, eu falo com ele, ou quando nós falamos? Existem 3 possibilidades, escolher uma delas na tentativa de explicar a oração não é fácil, amados. Se eu entender a oração como uma atitude para ouvir Deus e não for cuidadoso, eu posso escorregar no misticismo. E talvez a preocupação do Heber Campos Júnior seja com o misticismo. Escolhendo outro caminho, se eu vir a oração como um recurso espiritual pelo qual Deus me ouve e me descuidar, eu posso resvalar para uma espécie de catarse, onde eu falo e encontro alívio apenas enquanto ouço a minha própria voz. Ao ver a oração como um diálogo, o perigo, se houver descuido, é colocar em xeque a afirmação de que quando Deus me fala, Ele fala através da palavra. E aí? E Lécio Dornas resolve o problema, não sei se resolve, mas pelo menos ele tenta. Lécio Dornas é de Volta Redonda, né? Há vezes, quando eu
só eu falo, outras quando só Deus fala, e outras onde tem um diálogo. Eu não posso ignorar nem a chance de tudo isso acontecer ao mesmo tempo também. E o Lécio fala: eu estou engateando na compreensão e na fruição da oração. Eu preciso aprender a praticá-la melhor. Eu tenho feito a oração de Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Então olha para mim, você não precisa escolher uma alternativa. Apenas ore e peça a Deus para lhe ensinar a orar. E por fim, Deus se agrada de um coração humilde. Quem não é humilde, Deus humilha, usando os seus meios inescrutáveis. Jesus disse em Mateus 23:12, o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Deus não tem problema nenhum de fazer com que você fique mudo, porque você está falando demais, como Zacarias. Ou às vezes ele faz você falar, porque você está calado demais. O que Deus quer fazer comigo e com você, muitas vezes, amados e amadas, é nos humilhar. Tim Keller vai dizer: a humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. A humildade baseada no Evangelho significa que eu não me relaciono mais cada experiência, cada conversa, minha pessoa. Não importa o que aconteça a mim. Na verdade, eu deixo de pensar em mim. Eu vivo aquilo que Tim Keller chama de autoesquecimento. E é isso que a oração faz, amados. A oração nos faz nos esquecer de nós mesmos. A oração nos faz deixar de buscar respostas apenas para nos agradar, porque Deus não tem compromisso nenhum de nos agradar. Deus não tem compromisso. A palavra de Deus não diz que Deus dá aquilo que a gente pede. Diz para a gente pedir. Quem pede, recebe. Mas não recebe o que pede. Nem sempre. Até mesmo porque às vezes a gente pede um pão, uma pedra, pensando que é um pão. Pede uma serpente, pensando que é um peixe. Ah, Senhor, me dá a Maria. E não é a Maria. É a outra. Não é aquele emprego. É outro. Não é aquela igreja que você tem que servir. É outra. Para. Há um devocional antigo que eu fiz, chamado Tudo para Ele, de Oswaldo Champers, metodista também. Diz um capítulo assim: a oração não nos prepara para maiores obras. A oração é a maior obra. Encaramos a oração como um exercício racional de nossas melhores habilidades, com o objetivo de nos prepararmos para o serviço de Deus. Segundo o ensino de Jesus, a oração é a operação do milagre da redenção em mim, que produz em outros o milagre da redenção, pelo poder de Deus. Não há nada de excepcional no serviço de um operário, mas é o operário quem executa as concepções do engenheiro que é gênio. É o obreiro cristão que executa as concepções do seu mestre Jesus. Você trabalha em oração e, do ponto de vista dele, os resultados serão um fator constante. Mas quando você tiver o seu véu retirado, você vai descobrir que tudo aquilo que você colheu apenas porque você tinha o hábito de cumprir as ordens de Jesus Cristo. Tem nada a ver com você. Tem nada a ver. Orar alto, orar no monte. Pastor, posso orar no monte? Pode. Você ora quando você quiser, mas não é o lugar. Não é roupa. Não é entonação de voz. Com óleo, sem óleo. É quem ouve a oração. O poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está
em quem se ora. A quem se ora. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e faça uma oração. Aquela oração. Aquela súplica. Oramos por algo impossível, crendo que Deus pode torná-lo possível. A conversão do seu filho. A conversão do seu marido. A conversão da sua esposa. O emprego para o seu filho. O emprego para você. Ou a oração de todas as orações por almas. Porque diz Salomão, quem ganha almas, sábio é. Quem sabe você que está aqui ou assistindo, você está pedindo o mesmo que Zacarias e Isabel, um filho. Você já está casado há alguns anos e não consegue ter filhos. Ou uma dívida, uma pendência, um avivamento. Oramos por algo impossível. O pai, a mãe, mas Deus pode torná-lo possível. Zacarias e Isabel, a despeito do processo, creram no poder da oração. Deus, a gente tem clamado por uma igreja santa, clamado por pessoas que estão sendo visitadas e ainda serão, para conhecerem o Evangelho. Clamamos por famílias reconciliadas. Clamamos por filhos adolescentes, jovens, que temam ao Senhor. Não importa se o Senhor só fala, se a gente só fala, se o Senhor... Enfim, o que importa é que a gente tem orado. A gente tem clamado, Senhor. Não permita que a gente desista de orar. Meu Deus, não é a gestão do nosso município que está sendo preponderante para esse momento em Angra, embora a gente ore pelos nossos governantes. É a sua mão, Deus. E há um propósito de Deus nisso aqui, que nós não podemos até não compreender agora, mas um dia compreenderemos. Ó Deus, responda a oração do teu povo. Tem gente aqui chorando, meu Deus. Tem gente que quer tanta libertação do seu filho das drogas. Tem gente que quer tanto o retorno do marido para a casa de Deus. Eu vejo aqui um ambiente tão propício, tão favorável para a gente orar. Faz isso, Deus. Ó Deus, ouve a oração do teu povo, Senhor. Faça algo novo no nosso meio. Faça, Deus. Dá aquela namorada, aquela mulher de Deus para cada jovem de Deus. Aquele homem para aquela jovem de Deus. Aquele emprego para quem está sem. Aquele filho para quem quer ter. Salva os nossos familiares. Aviva a tua igreja. Cremos no poder da oração. Cremos no poder da oração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Faça como Zacarias. Volta para casa. Como Jesus disse ao gadareno, volta para casa e anuncia aos seus o que o Senhor lhe fez. Troca mensagem, liga,
Fala para todo mundo o que Deus fez nesta mensagem, neste culto, em sua vida. Deus te abençoe ricamente nesta semana, no nome de Jesus. Amém e amém.